E aí galera do oitavo ano, como é que estão vocês? Tudo bem? Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, para tirar algumas dúvidas e vocês poderem prosseguir utilizando o material lá de vocês do nosso módulo, ok? Então nós vamos continuar falando sobre o módulo 4, né? E neste momento do módulo nós vamos falar sobre os elementos da narrativa e focar especialmente no discurso, ok? Que representa a fala da personagem. Bom, vamos lá. O que acontece então? Quais são os elementos que compõem a narrativa? Toda história narrada ela tem alguns elementos. Por exemplo, ela tem um narrador, que é quem conta a história. Lembra que esse narrador pode ser narrador personagem ou narrador observador. Ele tem também um enredo, que é a história propriamente dita sendo contada. Tem a apresentação, o conflito, o clímax, que é o ponto máximo da história, e o desfecho. Temos também o que? As personagens, é claro, que é quem vive a história contada, é quem vive essa história contada. Né? Temos um ambiente, que é o lugar onde se dá a história. Temos também o tempo, que é quando acontece essa história. E temos também o que? O discurso. O que é o discurso? É representação da fala da personagem, ok? Então, no nosso vídeo aula aqui, a gente vai ver hoje justamente sobre a questão do discurso. O discurso direto e o discurso indireto. Então, o que é o discurso direto? É a representação própria da fala, pessoal. O que vai acontecer? O narrador, ao contar a história, ele vai usar os dois pontos, vai fazer uma travessão e vai dizer exatamente aquilo que o personagem disse. Ele vai representar, transcrever a fala do personagem. Para isso, ele geralmente usa o quê? Verbos de locução. Por exemplo, digamos que eu diga assim, Harald convidou Camille, dois pontos, travessão na outra linha, vamos para o show do Now United? Olha aí que eu tenho o quê? A representação da fala de Harald convidando Camille para ir para o show. Isso daí é o quê? Discurso direto. Qual seria o verbo de locução? O verbo convidar. Ok? Agora, se eu transformasse essa frase no discurso indireto, como é que ficaria? Eu diria, Harald convidou Camille para irem ao show do Now United. Estão vendo aí? Então eu representei através do narrador a própria fala. Então olha a diferença do discurso direto. É a fala de Harald, é a fala da personagem. Harald convidou Camille. Dois pontos. Vamos para o show do Now United? Isso aí tem um travessão. Agora, o discurso indireto ficaria, Harald convidou Camille para irem ao show do Now United. Então, nesse texto que nós estamos estudando na sala, que é a história do outro lado, tem um segredo, né, de Ana Maria Machado, que é aquela história que você já sabe, dos garotos que ficam imaginando o que é que tem do outro lado do Oceano Atlântico, né, no caso. Nesse texto vai ter muita essa presença, tanto do discurso direto quanto indireto. Então nota que um texto, uma narrativa, podem ter os dois tipos de discurso, ok? Agora, o que nós vamos ver especificamente? É como transformar um em outro, porque nós vamos usar fundamentalmente verbos para fazer a transformação do discurso direto no discurso indireto ou vice-versa, ok? Então vocês vão ver lá no módulo justamente essa atividade aqui. O de cima é o discurso direto e o de baixo é indireto. Então, o que acontece? Olha o exemplo do discurso direto aqui. Quero saber o que tem do outro lado. Falou o menino. Nota que falou é o verbo de locução. Beleza? Esses verbos estão no presente do indicativo. Se eu transformar esse discurso direto em discurso indireto, olha como é que ele ficaria. O verbo vai para o pretérito, que é o passado imperfeito, e ficaria assim, ó. O menino falou que queria, futuro do pretérito, saber o que tinha do outro lado. Olha a diferença? Quero saber o que tem do outro lado. Falou o menino. O menino falou que queria saber o que tinha do outro lado. Isso é discurso direto, olha o travessão. Aqui é o discurso indireto, que é o narrador falando o que ele disse. Ok? Vamos ver outro exemplo. Quando o verbo estiver no pretérito perfeito, olha lá. Como ele veio de lá? Perguntou Bino. Transformando em discurso indireto, ficaria, Bino perguntou como ele viera de lá. Só que a gente não usa muito o mais que perfeito. Esse aqui é um verbo no mais que perfeito. A gente não usa muito no dia a dia. Mas nós não usamos ele na forma simples. Mas nós usamos sim ele no tempo composto. O mais que perfeito a gente usa o tempo inteiro, mas no tempo composto. É nesse caso aqui, ó. Bino perguntou como ele tinha vindo de lá. Aí a gente fala sempre, não é verdade? Então nota que tiramos o travessão e transformamos então em um discurso indireto. Olha outro exemplo aqui. Isso tudo tem no módulo, vão acompanhando comigo, hein? Bino disse, um dia irei até o outro lado. É o futuro, ok? Se eu transformasse esse discurso indireto, como é que ficaria? Bino disse que um dia iria até o outro lado. Ou Bino disse que um dia irá até o outro lado.
Ok. Transformamos novamente o discurso direto em um discurso indireto. Vamos ver outro exemplo, quando o verbo estiver no imperativo. Fujam, fujam, ordenou o rei. Então, transformando no discurso indireto, ficaria com ele. O rei ordenou que eles fugissem. Então, notem que eu vou transformar o discurso direto no discurso indireto. Ok? Sempre, ó, lembrando, o discurso direto, ele tem o travessão, ele indica a fala do personagem. Já no discurso indireto, não. A gente representa essa fase através da fala do narrador. Não confundir discurso com narrador. Discurso é a fala do personagem. Ele pode vir até na primeira pessoa, porque é exatamente o que o personagem diz. Já o foco narrativo, o narrador, é quem conta a história. Se ele faz parte da história, narrador personagem. Se fosse Bino contando a história aqui, ele é o narrador personagem. Mas não é. É um outro narrador, uma terceira pessoa, ou seja, um narrador observador que tem contado, que está contando a história. Ok? Aqui nós vamos ver também que quando a gente faz a mudança do discurso direto para o indireto, há mudanças também no pronome, por exemplo. Nessa frase aqui, nesse discurso, nós temos, ó, Bino disse, quero respostas para as minhas perguntas. Se eu estou falando agora de uma terceira pessoa, ou seja, eu estou usando o discurso indireto, eu vou dizer, Bino disse que queria que as respostas para as suas perguntas, ou para as perguntas dele. Ok? Então note que eu transformei ele transformou o pronome minhas em suas. Tá vendo? Outro exemplo também acontece com advérbio. Se eu estou falando de mim aqui, mas se eu colocar então a fala de outra pessoa no discurso indireto, eu vou falar lá. Não é verdade? Então temos aqui, ó, daqui pertinho, Mané Faustino está falando dele ali. Por isso que ele está falando daqui. Daqui pertinho dá para ver tudo, disse seu Mané Faustino. Transformando isso em discurso indireto, olha como é que fica. Seu Mané Faustino disse que dali pertinho dava para ver tudo. Por quê? Porque aí já é uma pessoa fora. O narrador está contando o que foi dito. Ele está de fora, então ele diz o que o seu Mané Faustino estava falando e a posição daquilo em relação ao seu Mané Faustino. Nesse caso, estava dali, ali perto do seu Mané Faustino. Ok? Então, façam as atividades, nós temos diversas atividades para serem feitas e amanhã nós iremos corrigir. Lembrando então que as atividades vão estar mais focadas justamente nisso, em transformar o discurso direto em discurso indireto. Fiquem ligados, vamos eliminar ou vice-versa, ok? Ou vice-versa. Também um discurso indireto, transformando no direto. O que é que nós vamos fazer? Usar o verbo de alocução, usar o travessão para fazer o discurso direto, ou eliminar isso e fazer como se o narrador estivesse falando, contando o que foi que a personagem disse. Beleza? Aproveitem, estudem bastante, a gente se vê depois. Queria mandar um abraço aqui para a galera da sala, especial aí para Harad, Camille, Mariana, e lembrar para Amanda não ficar roendo unha, mas você tá em casa, eu tô ligado, viu? Um beijo, galera, até mais.